A todos que nos acompanham pelas nossas redes sociais, desejo a paz e o bem. Caro amigo e irmão, diácono Adalton, irmão e irmã aqui presente nesta igreja, saudando também amigos e amigas, especialmente antigos paroquianos de Nossa Senhora Rainha, sempre na gratidão da experiência lá com vocês, Sueli, a Sônia, que bom que estamos juntos. Meu irmão, minha irmã, acabamos de ouvir a palavra santa de Deus. E o Evangelho terminava com uma pergunta que os discípulos de outrora fizeram, depois daquela experiência traumática daquela embarcação naquela noite. Quem é este? A quem o vento e o mar obedecem? Quem é este? O mar simboliza, nas Sagradas Escrituras, o lugar do desconhecido. O lugar onde a vida é ameaçada. O vento também, a natureza, que com as suas mazelas faz muitas vezes a vida sucumbir. Quem é este? Ouvimos a primeira leitura tirada do livro de Jó, quando Deus se manifesta a Jó como Deus, como aquele que tem nas mãos as forças da natureza e de toda a vida, e que pode controlá-las, e que pode conduzi-las para a calmaria e para o bem. Palavra esta, meu irmão, minha irmã, que nós somos chamados hoje, de um modo, eu diria, de coração enlutado, a colher nesse domingo. Não podemos ficar insensíveis diante do que está a nos acontecer. Conosco, com os nossos irmãos e irmãs. Nosso Brasil está em luto. Nosso Brasil chora hoje. Chegamos a 500 mil de irmãos e irmãs nossos que foram ceifados por esse terrível vírus da Covid. Se são 500 mil, já chega a mais de milhões de pessoas envolvidas nessa dor. Porque não são nomes, são pessoas, são histórias, são mães e pais, são filhos e filhas, são amigos e amigas. Sabemos que essa dor é imensa quando nós pensamos daquilo que é capaz a iniquidade no coração do ser humano. Quando percebemos que o pecado atinge situações terríveis, fazendo o sofrimento alargar e aumentar ainda mais. Porque de fato, meu irmão, minha irmã, muitas dessas vidas não tinham chegado à sua hora. Muitas dessas vidas foram antes que Deus quisesse, por causa da irresponsabilidade humana, por causa da gestão diante dessa pandemia muito mal feita em todas as instâncias de poder e governo e no mundo dos nossos representantes. Não podemos dizer que Deus quis assim, não. Toda vida vale muito. E nós defendemos a vida desde o seu nascimento até a última instância, por isso a igreja precisa hoje também voltar mais uma vez àquele que tem o poder de dar a vida e o único que pode tirá-la, que é Deus. Por isso precisamos estar atentos a discursos que estão fazendo essa morte alastrar-se cada vez mais pelo triste negacionismo,
pela falta de defesa da ciência e pela mentira que é contada tantas vezes, que de tanto contada parece que se torna uma verdade. Como não dizer hoje também, à luz do Evangelho que nós ouvimos, como os discípulos: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Expressão essa daqueles discípulos que talvez como nós hoje também perdemos a confiança, deixamos a fé esmorecer. Que temos a sensação de que Jesus está dormindo na barca. Mas talvez seja essa sensação para justamente nós nos perguntarmos: que fé nós temos na realidade? Esta fé é capaz de mudar as minhas atitudes, os meus gestos e os meus compromissos à luz daquilo que é o mal no mundo e, como cristão, combatê-lo com todas as minhas forças, ou deixar-me apenas ir mar adentro nesta embarcação, descompromissado com os apelos de Deus hoje? A cena do Evangelho começa no cair da tarde, início de uma noite, quando Jesus pede aos discípulos que fossem para outra margem. Uma forte e bonita expressão de que a vida cristã, a vida da igreja, a nossa vida, é uma grande embarcação. E nós não podemos ficar apenas na margem de cá, mas é preciso, na confiança da fé, avançar, ir além, levando conosco na barca da vida Jesus. E quando chegar aquele momento, e chega mesmo, e já chegou tantas vezes, e chegou agora de modo mais intenso, em que na noite mais profunda chega aquela tempestade. Aquela tempestade que balança as bases, que nos faz sentir que tudo agora vai ruir, que aquela barca vai afundar e que todos vamos morrer afogados. É justamente nesta hora que precisamos retomar, como disse o texto do Evangelho, com humildade e com muita sinceridade, dizendo para ele: Mestre, estamos perecendo. Talvez eles sentiram isso porque não confiaram plenamente em Jesus. Talvez sentiram essa sensação de que tudo iria terminar mal, porque não perceberam quem era Jesus de fato na barca. Coisas que acontecem muitas vezes também na embarcação da nossa vida. Até temos Jesus na cabeça, mas Ele não incide na minha vida. Até ouvimos falar dEle, mas não vivo o que Ele falou. Até me digo cristão, mas defendo coisas justamente o contrário de tudo aquilo que Ele pede e ensina. Mas Jesus, meu irmão, minha irmã, não nos abandona. Ele não abandona a sua igreja. Ele não abandona a humanidade. Mesmo nessa travessia revolta, Ele se levanta, diz o texto, para lembrar que Ele se levantou da sua morte, que Ele não está na cruz, mas Ele está vivo, está ressuscitado, e no coração de todo aquele e aquela que se levanta com Ele na sua vida, para lutar contra todo tipo de mal, esse também vai sentir a bonança da sua presença.
e a serenidade diante das tempestades da vida, porque tudo está nas mãos dele. Vamos pedir esta graça a Deus nesta manhã. Uma manhã linda de domingo, onde celebramos a ressurreição de Cristo. Mas também com esta mancha tão triste nos nossos corações, das mortes, que Deus com certeza não queria. Mas vamos agora também nessa embarcação, cada um de nós nos perguntarmos: como eu tenho contribuído para aliviar o sofrimento nessa pandemia? Existem tantos sofrimentos ao nosso redor. Existem necessidades materiais, existe falta de consolo, existem desesperos. O que cada um de nós estamos fazendo para aliviar essa situação? Que barco nós estamos entrando nesta onda, meu irmão, minha irmã? É preciso coragem, porque as escolhas, elas precisam ser feitas nessa história. E existem escolhas que para o cristão são irrenunciáveis, porque marcará a história as escolhas erradas que fazemos. Quer queiramos ou não, depende das nossas escolhas, aquilo que nós vamos escolher e que os outros irão escolher. E quanto maior a responsabilidade a nós confiada, maior será, portanto, as consequências de escolhas inadequadas que se fazem nesta vida. Se isso podemos pensar no âmbito pessoal, infelizmente, temos que reconhecer no âmbito das nossas autoridades, no mundo da política, da economia, da saúde. Que Deus nos ajude a ter nesse dia muita esperança e uma santa indignação que não vem de revolta, mas que vem da confiança daqueles e daquelas que se colocam do lado daquele que diz para nós hoje, mais uma vez, enquanto ainda há tempo, porque sois tão medrosos? Porque ainda não tendes fé? O medo é aquele que gira em torno de tudo aquilo que nos deixa inseguros. O medo não nos deixa avançar. O medo cria fantasia. O medo, pela falta da verdade, ele nos torna inertes, acomodados. E a fé é algo que nos faz avançar. E por isso a gente deve se perguntar hoje, eu estou dizendo isso tudo para mim em primeiro lugar. Estou apenas pensando alto com vocês. O que deve diferenciar a minha vida enquanto tenho fé nesta situação da pandemia? Qual a diferença? É pela minha vida que eu vou dizer isto. Como diz o apóstolo Paulo, a fé é a caridade em ação. Oremos muito, irmãos e irmãs. Ajudemos-nos uns aos outros. Apoiemos a solidariedade. Lutemos pelos valores humanísticos. Defendamos a ciência. Peçamos vacina para todos. Auxílio emergencial para quem precisa. Apoio aos micros e pequenos empresários e empreendimentos. Isso é responsabilidade do nosso governo. E precisamos disso para que as covas sejam menores e que o Brasil volte a ter fé verdadeira e esperança de dias melhores. Que o silêncio do coração agora nos ajude a dialogar pessoalmente com Ele,
trazendo no coração toda a realidade do nosso querido Brasil.